Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria reencontrá-los. Hoje nós vamos fazer uma meditação a respeito de uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho segundo São Lucas. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Se você não tiver aí a sua Bíblia em mãos, pode pausar o vídeo um minutinho, buscar a Bíblia e depois voltar. Está em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Tá? Lucas 5, de 1 a 11. Pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram os companheiros, que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. A primeira coisa que me impressiona nessa passagem é a simplicidade apaixonante em que todos esses fatos narrados por São Lucas acontecem. Veja, Jesus é o próprio Deus, é o autor do universo. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, diz o prólogo do Evangelho de São João. E Jesus estava ali, no meio de pescadores, que foram os homens que ele escolheu, dos discípulos que Jesus escolheu, muitos eram pescadores, eram homens simples. E aquela cena retrata o cotidiano dos pescadores. Eles pescaram a noite inteira e naquele dia, não era um dia propício para a pesca, eles não conseguiram pescar nada. E quando chega de manhã, Jesus então pede que eles lancem as redes de novo no mar da Galileia, né, o lago de Genezaré, também chamado mar de Tiberíades. É uma simplicidade apaixonante, todo o contexto da cena evangélica. Por que os evangelhos que foram escritos tantas décadas depois que todos esses fatos aconteceram, mais ou menos 3 décadas, por que eles relatam com tanta vivacidade todos esses fatos, com tanta riqueza de detalhes? Porque tudo que Jesus fazia era muito simples. As palavras de Jesus, os exemplos que Jesus dava, estavam ali impregnados no cotidiano deles. Jesus dizia: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não trabalham nem fiam, no entanto, o Pai do céu cuida delas. Os lírios do campo, nem o rei Salomão no auge de sua glória se vestiu como um deles. Então todos os dias eles passavam ali na estrada, olhavam os lírios e lembravam do amor de Deus. Lembravam do amor cuidadoso, do amor paterno que Deus tem para conosco. Chesterton, que foi um escritor inglês que viveu no século passado, falava assim: um homem viveu na Galileia 2000 anos e eu não consigo olhar para um campo de trigo, para uma montanha, para uma videira e não me lembrar dele. Então é isso. Por exemplo, o campo de trigo. Jesus usava o exemplo do trigo e do joio para falar da paciência que Deus tem com os homens maus. Ele deixa o joio crescer junto com o trigo. Jesus falava da videira, por exemplo: eu sou a videira, vós sois os ramos. Os ramos não podem produzir frutos longe da videira, então a necessidade que nós temos de Deus, ele usava o exemplo da videira. Então aquele povo que era um povo muito simples, um povo que se dedicava a atividades muito simples, a pesca, a agricultura, a partir desses exemplos, Jesus ensinava para eles sobre o reino de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu, porque aqui no final dessa passagem, Jesus diz para Pedro que daquele dia em diante ele seria pescador de homens. Então ele queria ensinar alguma coisa com aquilo. E que coisa era essa que Jesus queria ensinar?
Bom, Pedro era pescador profissional. E Pedro sabia muito bem que aquele não era um dia bom para pesca. Ele tinha passado a noite inteira tentando pescar e não tinha conseguido. Ele inclusive diz isso para Jesus, mas Jesus pede a ele um ato de confiança. Faze-te ao largo e lança as tuas redes. Pedro fala, olha Senhor, eu só vou lançar essas redes e atenção à tua palavra, porque eu fiquei a noite inteira aqui e eu sei que hoje não dá para pescar. Mas Pedro confia na palavra de Jesus. Vai lá, lança as redes e aí ele consegue pescar tantos peixes que as redes se rompem e ele precisa chamar ajuda. E ele fica assombrado com aquilo, se prostra diante de Jesus e fala, Senhor, eu sou pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. Tamanho era o prodígio, tamanho era o milagre que aquela pesca representava. Então, Pedro confiou em Jesus. Muitas vezes na nossa vida, a palavra de Deus nos diz uma coisa que nós achamos que vai ser muito difícil de fazer. Às vezes, por exemplo, quando a gente precisa deixar um pecado de estimação, um pecado que é muito caro para a gente, olha, para de fazer fofoca. Olha, larga essas amizades, que são amizades ruins. Parece que é impossível. Parece que aquilo que Deus está me pedindo é impossível. Assim como aquilo que Jesus pediu a Pedro naquele momento parecia impossível. Parecia que não seria possível realizar o pedido de Jesus. Mas o milagre aconteceu. O milagre aconteceu por causa da confiança de Pedro e do poder de Jesus. Então, nós também temos essa obrigação de confiar em Jesus sempre, confiar na palavra de Jesus sempre. Jesus pode aquilo que nós não podemos. Isso é muito pedagógico, né, esse episódio, porque os discípulos sozinhos não conseguiram pescar. Mas quando Jesus pediu que eles lançassem, então eles conseguiram. Então, todos os nossos feitos sem Jesus não valem muita coisa. Mas quando Jesus está conosco, aí sim as coisas se tornam mais possíveis. Então, isso nos ensina muito, né? Nós não podemos jamais abandonar Jesus, achar que nós podemos fazer alguma coisa sem Jesus. Os grandes exegetas, teólogos da igreja, ao interpretarem essa passagem da pesca milagrosa, eles costumam fazer uma relação entre a barca de Pedro e a igreja chamada Barca de Pedro. Então, essa barca seria como se fosse a igreja. Os apóstolos que ali estavam, que eram os pescadores, são como os missionários, são como aqueles evangelizadores. O mar é o mundo e os peixes são as almas que os missionários precisam pescar para Deus. Tanto que Jesus diz a Pedro, doravante serás pescador de homens. Então, essa é uma atividade muito difícil, né? Convencer as pessoas de que o reino dos céus está próximo, de que elas precisam se converter, de que elas precisam levar a sério as coisas de Deus, que elas já não podem mais ser as mesmas, viver a mesma vida, às vezes com desleixo, com muitos pecados, sem rezar, sem perceber a presença de Deus, sem dar a Deus o devido lugar nas suas vidas. É uma palavra que às vezes incomoda as pessoas. Então, quando o evangelizador se lança ao mar, que é o mundo, para poder pescar os peixes, que são as almas, às vezes ele enfrenta muitas dificuldades. Assim como Pedro enfrentou dificuldades naquela noite para poder pescar. Mas, com Jesus, tudo é possível. Às vezes, a gente sente que o mundo é muito hostil a Deus. Assim como aquele mar não era propício para a pesca naquele dia. O mundo está mergulhado no materialismo, no hedonismo, as pessoas estão vivendo assim, de uma maneira muito desleixada, elas não prestam atenção nas coisas de Deus, vivem às vezes nas drogas, na irresponsabilidade, na promiscuidade, e parece que o anúncio do Evangelho não é atraente para essas pessoas. Parece que é tão difícil pescá-las, parece que é tão difícil trazer essas pessoas para a barca de Jesus, que é a igreja. Mas a gente não pode jamais esquecer do poder de Deus. A gente não pode jamais esquecer que Jesus é o grande pescador.
Jesus, ele é o grande missionário, aquele que veio do Pai para o mundo para poder levar as almas para Deus. Então, assim como aqueles pescadores falharam no seu serviço, mas a partir da presença de Jesus, eles conseguiram então ter sucesso, né, na sua empreitada, nós também, com os nossos esforços somente, falhamos muito na evangelização. Mas com a presença de Jesus, com o poder de Jesus, é Ele que fala através de nós. Então nós conseguimos ganhar muitas almas para Deus. Mas para isso a gente precisa ter a ousadia de lançar as redes, mesmo quando o mar não está favorável, não está propício. O que isso significa? São Paulo falava, né? Prega o evangelho oportuna e inoportunamente. Insiste, admoesta. Jesus prometeu, não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo falará em vós. Então a nossa pregação sozinha não tem muita eficácia. Mas quando ela é inspirada pelo Espírito Santo, quando nós permitimos que o Espírito Santo fale através de nós, então ela tem grande eficácia. Sozinhos nós somos como o palhaço de Kierkegaard. Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês que viveu no iníciozinho do século passado, e ele tem uma anedota que é muito interessante, que ele conta o seguinte: perto de uma aldeia havia um circo, e esse circo começou a pegar fogo. E o palhaço do circo saiu, vestido de palhaço, desesperado até a aldeia mais próxima, para poder avisar as pessoas que o circo estava pegando fogo e que elas deveriam fugir, sair dali, porque rapidamente o fogo iria se alastrar. As pessoas acharam que aquilo era uma peça de propaganda para atrair as pessoas ao circo e começaram a rir dele. E quanto mais ele se desesperava, mais as pessoas riam da performance dele, achando que ele estava ali atuando como palhaço, estava vestido de palhaço, estava atuando como palhaço. E a história tem um fim trágico, o fogo se alastrou e acabou queimando a aldeia inteira. Então, Kierkegaard falava, o evangelizador no mundo de hoje, o cristão no mundo de hoje, no mundo que vive como se Deus não existisse, como se o evangelho fosse história da carochinha, como se fosse lenda, ele enfrenta essa dificuldade, porque ele fala para as pessoas que Deus existe, que é real, que está próximo de nós, que nós devemos ter cuidado com essa vida, porque um juízo nos espera, né? Depois da nossa morte, nós vamos comparecer diante de Deus, e nós não podemos comparecer diante de Deus cheios de pecados, nós não podemos viver essa vida de maneira irresponsável. Essa vida, ela é um caminho para nós chegarmos à eternidade, existe um outro mundo. E quando o evangelizador fala isso para as pessoas não levam a sério. As pessoas riem, as pessoas acham que o cristianismo é uma história obsoleta, ultrapassada, cafona. Acham que nada vale a pena, não vale a pena se entregar por grandes ideais, que não vale a pena entregar a vida por Jesus, que é tudo uma grande perda de tempo, que essa vida não tem sentido. E o evangelizador se desespera e tenta atrair as pessoas para Jesus, assim como o palhaço tentava avisar do incêndio para aquelas pessoas da aldeia. E quanto mais ele se desespera, mais difícil fica ele convencer as pessoas. Então a nossa situação é parecida com essa, né? Com essa situação do palhaço no mundo de hoje. Muitas vezes Deus não é levado a sério. E a gente precisa avisar as pessoas que Deus deve ser levado a sério. Muitas vezes nós nos sentimos como esses pescadores que trabalharam a noite inteira inutilmente. Parece que o nosso serviço a favor do reino de Deus, o nosso serviço para a evangelização não rende muitos frutos. As pessoas não se convencem, as pessoas continuam vivendo as suas vidas, mas é aí que a gente precisa renovar nossa confiança em Jesus e ter a ousadia de lançar as redes. Porque Jesus tem todo o poder do mundo, mas se Pedro não lançasse aquelas redes, a pesca milagrosa não aconteceria. Tem um axioma antigo na teologia que diz assim: a graça pressupõe a natureza. Deus tem todo o poder de agir, mas Ele espera que nós façamos a nossa parte. Então a graça de Deus pressupõe a nossa natureza, a natureza humana, a nossa colaboração. Então
a gente precisa lançar as redes, a gente precisa ter essa coragem de ouvir a palavra de Jesus, sermos encorajados por essa palavra, acreditar em Jesus, é o dom da fé, e a ousadia de lançar as redes, de chamar mais pessoas para a igreja, de fazer com que essas pessoas tenham também uma experiência com Deus, porque essa experiência transformadora, essa experiência vai renovar a vida delas, essa experiência vai trazer sentido, vai trazer luz, essa experiência vai colocá-los no caminho da vida. E a gente não pode negligenciar o nosso papel nisso, o nosso papel de pescadores. Assim como Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens, nós também somos chamados a colaborar com Jesus para poder conquistar as almas para Deus. Então essa é a mensagem que fica. Eu vou deixar para vocês aí alguns exercícios para vocês fazerem e na semana que vem eu volto para poder corrigir. Tá bom, galera? Grande abraço.